que aparece ele de novo. Nós costumamos dizer que é sempre uma honra e uma alegria recebê-los aqui, sempre na busca do alimento para o espírito, do aperfeiçoamento do espírito, de elevar o conhecimento para que a nossa caminhada fique mais clara, para que compreendamos cada vez mais o nosso propósito de estar aqui. Nessa noite a agenda já foi passada, como ela agora ficou mais rapidinha, só lembrando que amanhã nós temos mais uma noite de tratamento e cirurgia espiritual, todos estão convidados. Nós temos aí o privilégio de contar com a equipe dos mentores espirituais, do Hospital Esperança, coordenado pelo Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Fritz. Então é muito importante que aquele que tiver com uma aflição, seja na matéria ou no espírito, participe. Com certeza nossos benfeitores estarão aqui para mais uma vez nos dar esse privilégio do atendimento. Quarta-feira nossos estudos continuam. Quarta-feira nós temos o livro dentro da obra do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, aberto ao público. Muito importante que dentro da doutrina espírita a gente se esclareça, sempre mais para compreender toda a codificação. E a codificação, ela pressupõe uma doutrina que nos cria uma fé raciocinada, que a partir de como entendemos como as coisas acontecem realmente, a nossa esperança se amplia, o nosso andar faz sentido dentro dessa doutrina. Hoje nós vamos ter com o Roberto uma palestra chamada O Advento do Espírito da Verdade, aquele que se fez presente em toda a codificação e que nos trouxe esse grande privilégio de conhecer e saber um pouco mais sobre a nossa pátria-mãe e sobre os nossos propósitos de estar aqui, de nascer, de renascer e continuar indo para crescer. Então eu vou convidar todos para que nesse momento relaxem um pouquinho, deixem as angústias lá fora, se conectem com o bem, façam uma prece de coração a Jesus, nosso mestre, amigo, nosso guia. Vamos pedir humildemente para que nossos mentores possam nos intuir, possam acolher e possam estar conosco quando para nossa casa nós retornarmos. Que sejamos pontos de luz nessa caminhada e que sigamos em paz. Convido todos a rezar conosco a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, convido o Roberto Bernardo para a palestra de hoje. Lembrando que, após a palestra, haverá os passos magnéticos para reenergizar, reequilibrar o ser. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa casa. Primeiro, só um lembrete, eu não sou palestrante, estou aqui só para a gente conversar um pouquinho. A gente dando prosseguimento, nós estamos estudando as nossas palestras, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai, na continuidade, no capítulo 6, o Cristo Consolador, que eles abrangem os itens: o jugo leve, o Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. Só relembrando, o jugo leve: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós
e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus capítulos 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aqueles que, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhes a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Mas, entretanto, Jesus ele coloca uma condição. A sua assistência à felicidade os aflige a condição que é a caridade e a observação das suas leis. O amor e a caridade são condições fundamentais para que nós possamos ter as nossas aflições, as nossas dores e sofrimentos sanados, ou mesmo o alívio que nós precisamos. E ainda ele continua aqui, o Consolador prometido: se vós amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós conhecê-los, porque permanecerá convosco e estará em vós, mas o Consolador, que é o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. E esse Consolador, meus irmãos, que Jesus disse que nos iria enviar, é o Espiritismo, é a doutrina espírita, que vem relembrar, através do Espírito da Verdade, vem nos relembrar tudo aquilo que Jesus nos disse, tudo aquilo que Jesus disse nós esquecemos, e aí o que ele não disse na época, porque a humanidade ainda não tinha condições desse conhecimento, tanto que Jesus usou de várias parábolas para poder passar a sua mensagem. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela vem para tirar o véu do que está oculto perante as parábolas e trazer o conhecimento de toda a humanidade, porque a humanidade já se encontra amadurecida e com condições desses novos conhecimentos que a doutrina espírita traz. É o Consolador prometido porque ele nos diz de onde viemos, para onde vamos e o que nós devemos fazer aqui. É o Consolador prometido porque ele nos ensina, nos mostra que a vida continua, que as aflições, as dores, os sofrimentos, todos têm uma causa. E essa causa, nós sabemos que a verdadeira origem dessa causa, ela faz presente na vida espiritual, onde é a verdadeira vida. E eles vêm nos ensinar que só através da caridade, do amor, é que nós temos condições de podermos evoluirmos, de resgatar nossos erros e nossos débitos através das provas e seguir em frente. E o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz, sofrendo, não sabendo por que sofre? O Espiritismo vem mostrar-nos a causa. O Espiritismo vem nos mostrar as causas que residem nas existências anteriores e na destinação da Terra, aonde o homem expia seu passado, mostrando-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são as crises salutares que conduzem à cura e à depuração, que assegura a felicidade na existência futura. Como eu disse, o Espiritismo vem nos mostrar que as causas das dores e sofrimentos, como ele disse, como você pode ser feliz
passamos dores, sofrimentos, causas, aflições. E ele vem nos dizer que essas causas, aflições, as dores e sofrimentos que nós passamos são, como diz, provenientes de reencarnações de vidas passadas, onde nós, com o nosso proceder, com o nosso andar, com o nosso caminhar, com o nosso egoísmo, prejudicamos muitos semelhantes, muitas pessoas, e nós somos com essas ações longe do bem, nós somos adquirindo débitos e erros num passado onde nós marcamos o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, e numa reencarnação precedente nós viemos resgatar nossos débitos e nossos erros. Então ele nos explica a dor da perda de um semelhante, porque nós estamos passando por dificuldades financeiras, dificuldades com nossos familiares, com nossos filhos, com nossos cônjuges, com nossos companheiros, companheiras, enfim, com aqueles que estão a caminho conosco. Ele vem nos explicar que essas dores, sofrimentos, aflições que nós passamos, cada um no seu grau da necessidade, com seus débitos kármicos, todos eles são necessários e precisam, sim, através das provas, das expiações, resgatar esses erros e esses débitos. Então, esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, elas vêm nos mostrar a causa da dor e do sofrimento. E quando você sabe, quando você tem noção do porquê da sua dor e sofrimento, por que você está sofrendo, porque as causas das suas aflições, a gente, confiando em Deus, com fé, a gente tem mais condições de ultrapassar essas dificuldades e esses momentos que acometem a nossa vida, os nossos familiares. Quando a gente sabe que tudo que estamos passando, fomos nós que plantamos, fomos nós que, com o nosso proceder, em reencarnações passadas ou mesmo na presente reencarnação, nós que somos causadores das nossas doenças, das nossas aflições, das dores, dos tormentos que passamos, são todos provenientes das nossas próprias ações. Como sempre digo, Jesus disse, a planta é livre, a colheita é obrigatória e nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Mas só quando nós sabemos e temos noção da nossa dor e sofrimento, nós temos mais resignação, mais benevolência, a gente se conforma, a gente tem aceitação, e a partir dessa aceitação, a gente consegue vencer as dificuldades maiores que se apresentam em nossa vida. Porque nós sentimos uma força muito grande, nós sentimos que nós não estamos sozinhos, que tem um Pai que tudo olha, que tudo vê, e que Ele sempre está ao nosso lado, nos orientando e nos mostrando o porquê dessa dor e desse sofrimento, e dizendo paciência e paciência. E Jesus nos disse: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-los. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procurei a luz, a força e a consolação, porque o mundo não pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade seja o principal de vossas almas doloridas. São esses monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor,
invocai do fundo do coração, então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venho porque vós me chamastes. Então, meus irmãos, como a gente sempre diz, né? Jesus é o médico das almas, o grande médico, o nosso irmão maior, que sempre está ao nosso lado, nos socorrendo, nos orientando e nos conduzindo para dias melhores. Mas o que acontece é que nós mesmos nos afastamos do nosso Senhor Jesus Cristo, dos benfeitores espirituais, nos afastamos de seguir uma religião, de conectarmos com Deus, com Jesus, e nós, com isso, abrimos as nossas portas para que as ambições, o materialismo, as influenciações negativas, as má companhias, sejam encarnados como desencarnados, possam nos envolver, principalmente quando nós só pensamos no bem de adquirir bens, de usufruir, de só ter, e se esquecemos completamente que aqui nós estamos para nos educarmos, aqui nós estamos para aprendermos, para amarmos, para perdoarmos, e que se faz necessário que nós começamos a pensar que precisamos, sim, voltarmos mais para o nosso eu, voltarmos para Deus, para Jesus, e nos fortalecermos na fé e na oração, pedindo ao Pai a paciência, a resignação, para que nós possamos ter as forças necessárias para seguir em frente. E através desse Consolador prometido, que é o Espiritismo, a doutrina espírita, que Jesus nos trouxe e nos deixou, ela aí você encontra tudo aquilo que você precisa. Através desses ensinamentos que nós estamos relembrando, que Jesus nos deixou, nós temos através desse ensinamento tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos ali o caminho, a bússola, para nos melhorarmos, para fazer a nossa reforma íntima, para seguir em frente. O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o caminho que nós precisamos para seguir em frente. Se você perguntar como que eu vou fazer para me melhorar, para seguir o caminho de Jesus, é só você ter o Evangelho, estudar, ler e estudar. E ali estão todas as passagens, ali está o caminho traçado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito da Verdade, através da codificação, através do nosso querido irmão Allan Kardec, que nos trouxe esse caminho, que colocou ao nosso alcance, ao alcance de todos, tudo aquilo que Jesus nos deixou, tudo aquilo que Jesus fez, através dos seus exemplos, da sua vivência, menos cavernária, ele vivenciou tudo aquilo que nós temos hoje ciência. No Evangelho, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Se você se pautar em seguir o Evangelho de Jesus, se você estudar, e se você procurar colocar em prática o que Jesus aqui nos ensinou, você com certeza está no caminho certo. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que tentar. Pois nós somos todos espíritos perfeitos. Nós todos estamos aqui cheios de erros e débitos, procurando aprender, procurando evoluir. E isso nós conseguimos o quê?
procurando colocar em prática os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho redimido de amor. Então nós não temos desculpa de dizer que não tenho conhecimento, ou eu não sei como caminho a seguir, como... Não, está aqui. O Evangelho está aqui, o caminho está aqui, o Consolador prometido está aqui. Aqui ele se encontra todos aquilo que Jesus nos disse. Aqui está a explicação de todas as suas parábolas, à luz da doutrina espírita. Aqui ele tira o véu que as parábolas ocultavam, da correta interpretação, e traz ao conhecimento de todos nós o que realmente Jesus nos trouxe através das suas parábolas. Naquela época, Jesus usava a parábola como um meio, pegava as coisas através da visão. Quando você está olhando, você está vendo, você tem mais facilidade de você guardar as coisas. Quando você pega uma coisa como exemplo, uma coisa palpável, material, você consegue guardar mais, entender mais. Só que no fundo, o sentido oculto e verdadeiro das parábolas, as pessoas, nós naquela época, ainda hoje, não tínhamos condições de realmente ver no fundo o que Jesus queria nos dizer e nos ensinar. E hoje, através do Evangelho, desse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, nós temos o conhecimento e o véu foi tirado das parábolas. E ali ele está nos mostrando realmente o verdadeiro sentido que Jesus quis nos dizer e nos ensinar. Então é necessário que nós possamos, através desse Consolador prometido, através do advento do Espiritismo, do Espírito da Verdade, que nos trouxe esses ensinamentos através de Kardec, que nós procuremos estudar, que nós procuremos ter conhecimento de tudo aquilo que Jesus quis nos dizer, de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Porque se você pega o Evangelho, meus irmãos, e começar a ler o Evangelho, vocês vão ver que tudo que Jesus nos disse há mais de 2000 anos atrás, todos esses ensinamentos estão aqui, atualizados. Então passaram mais de 2000 anos e esse ensinamento é totalmente atualizado. Quanto você mais ler, você começa a entender e compreender aquilo que Jesus quis nos ensinar e quis nos deixar. Porque quando nós estudamos, seja uma obra qual for, uma obra espírita ou mesmo uma obra que você precisa ter conhecimento, quando você pega um livro, você lê uma vez e passa um tempo, você vai ler os livros, você já começa, você ali começa a ver tantas coisas que passou despercebido com a primeira leitura sua, você não conseguiu entender. E todas as vezes que a gente pega aquele livro, vai ler novamente, você vai ter novo entendimento, novo conhecimento, e você vai penetrando realmente no fundo daquela mensagem que os benfeitores espirituais nos trouxe, e você vai começando a aprender e se esclarecer. Toda vez que nós pegamos o Evangelho, que nós abrimos uma página, a gente, naquela página, a gente vai ver um novo conhecimento, um novo entendimento, e vai se fazer luz na nossa mente, no nosso coração, porque conforme você vai se instruindo, conforme você vai estudando, você cada vez mais vai abrindo a sua mente, e você vai evoluindo espiritualmente, intelectualmente, e tendo condições de compreender mais a fundo o que realmente o Pai, o Mestre Jesus, nos deixou, assim como as obras espíritas que os nossos queridos benfeitores espirituais nos deixou. Só pegaram as obras de André Luiz, leiam o livro Missionário da Luz, porque é um que você leu há muito tempo. Pega, vai ler, você vai aprender tudo de novo. Coisa que ele disse lá, mais de 50 anos atrás, são coisas que estão acontecendo agora.
Então, esse Evangelho, como disse, vivendo o Espiritismo, o Consolador, o Cristo Consolador, é a bússola que Jesus nos deixou. O Consolador prometido, nós temos ciência que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, como nós sabemos, ela anda junto com a ciência, com a filosofia. Ela não é só religião, ela é religião, filosofia e ciência. Ela não pode se apartar jamais da ciência. E à medida que os homens vão evoluindo, à medida que os homens vão tendo maior conhecimento, maior capacidade, ela vai descortinando cada vez mais, o Consolador vai descortinando e trazendo novos conhecimentos, novos entendimentos. Então é realmente, assim por dizer, esse Consolador prometido é a luz que nós precisávamos. É a luz que foi trazida sobre a escuridão em que a humanidade se encontrava. Através do Consolador prometido, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos, com o passar dos anos, das encarnações, irmos evoluindo, crescendo espiritualmente, intelectualmente e moralmente, para que possamos ter dias melhores e possamos nos fortalecer para vencermos os embates da nossa vida. O Cristo Consolador é realmente para nós, espíritas, que acreditamos e temos fé em Deus, em Jesus, a partir do momento que compreendemos que o Consolador prometido, que nos veio relembrar e nos traz novos conhecimentos, que é a doutrina espírita, a gente, assim, posso dizer, a gente tem a felicidade de ter essa bússola que nos aponta o caminho certo, o caminho para nós vencermos as nossas dificuldades, as nossas aflições. Esse Consolador prometido que nos disse, através de Jesus, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Acreditar em Deus e em mim também. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E Ele vem nos dizer que nós devemos sim procurarmos seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sermos verdadeiros. Procurarmos fazer a nossa reforma íntima verdadeira, aquela reforma íntima de dentro para fora. Porque a partir do momento que nós tomamos ciência que só através do amor, do perdão, da caridade, é que nós vamos conseguir vencer as intempéries, as aflições da nossa vida. Quando nós compreendemos que Jesus sempre esteve ao nosso lado, está ao nosso lado, que os mentores benfeitores espirituais sempre estão ao nosso lado, nos orientando, nos amparando e nos fortalecendo para os embates da vida. Quando nós sabemos o porquê da dor e do sofrimento, quando nós temos ciência da perda do ente querido, quando nós temos ciência que estamos passando por dores, por doenças difíceis, como uma doença muito grande, que são o câncer, que tanta humanidade, parece uma doença endêmica, tantos e tantos acometidos, quando nós temos ciência que essas doenças são doenças de fundo espiritual do nosso comportamento, de vidas passadas ou mesmo nessa presente vida, quando nós temos esse conhecimento através do Consolador, que nos diz que tudo que nós passamos são nossos atos, que a planta é livre, a colheita é obrigatória, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Mas que Ele nos diz que a doença é a cura, que a doença é a cura do seu corpo espiritual, aonde é a verdadeira vida, a vida que continua.
Que o seu corpo físico só funcione como um mata-borrão, suprando as imperfeições do seu corpo espiritual, para que ele possa sarar. Então, quando você tem esse conhecimento, que você sofre, mas você está sofrendo porque você plantou. Que você não é inocente, que você não é vítima, que você está passando por provas necessárias à sua evolução espiritual. Você está passando por provas necessárias para lapidar seu espírito, para que você realmente tenha a verdadeira cura, que é a cura do seu espírito, do seu corpo espiritual. Quando você tem o conhecimento e quando você tem a aceitação, quando você tem renúncia, você tem mais força para passar, porque você sabe que as suas doenças, essas dificuldades são temporárias, que elas têm um prazo, mas que isso vai depender da sua aceitação, vai depender de você aceitar a sua situação, de você se conscientizar que você não está sofrendo inocentemente. Porque se Deus é tudo amor e justiça e bondade e misericórdia, jamais Ele permitiria que você passasse por uma dor, um sofrimento que não fosse inerente à sua evolução espiritual, à lapidação do seu espírito, que não fossem os resgates, as expiações de débitos adquiridos em reencarnações passadas, em vidas passadas. Pode ser uma vida lá, uma reencarnação muito longe, não da última reencarnação, pode ser lá de trás. E que você está resgatando agora porque você está fortalecido e já tem condições de resgatar. Porque, como diz Jesus, dá o fardo mais pesado que nós podemos carregar. Cada um tem uma cruz inerente às suas forças. Ninguém tem a cruz mais pesada que pode carregar. Então, essas dores, sofrimentos, aflições, dificuldades, tudo que nós passamos são as nossas cruzes. E ela está no tamanho certo, no peso certo que você pode carregar, meus irmãos. Então, o que nós precisamos ter é mais fé, precisamos mais confiar na misericórdia divina e saber que Jesus sempre vai estar ao nosso lado, que os benfeitores espirituais sempre estão ao seu lado, e você depende de você, sim. Procurar ter essa aceitação, modificar o seu modo de pensar, a sua maneira de agir, de cultivar bons pensamentos, pensamentos do bem, procurar calar fundo da sua mente, do seu coração, toda a inveja, todo o ciúme, todo o melindre, toda a vaidade, todo o orgulho, todo o ego. Procurar cultivar-se um amor, cultivar o perdão, a esperança, a humildade, a fé, e estender as mãos, estender a quem? Fazer a caridade a seus semelhantes. Todos nós podemos fazer a caridade. Todos têm condições, porque caridade não é só dar o bem material, não. Caridade é saber ouvir, saber falar, ter paciência com o seu cônjuge, com os seus semelhantes. É procurar fazer todo o bem que está ao seu alcance, sem esperar nada em troca. Enfim, procurar ser um homem de bem e agradecer a Deus e a Jesus por esse Consolador prometido através da doutrina espírita, ao nosso querido Allan Kardec, que nos trouxe a codificação, ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que nos trouxe tantos livros, que deu continuidade à codificação através da sua obra tão vasta e tão grande, que nos mostrou o caminho, que através do seu exemplo de humildade, de amor, sendo um baluarte da codificação do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido Chico e tantos espíritos que contribuíram, continuam contribuindo na parte espiritual, nosso querido saudoso Divaldo Franco, que tanto nos trouxe, tanto conhecimento, um exemplo de vida, esses baluartes que aí estiveram, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Eulípio de Barçanufo e tantos outros irmãos. É muito grande a lista. Mas é só um pequeno exemplo
São irmãos que realmente colocaram em prática através dos ensinamentos de Jesus, do Consolador prometido, os exemplos de humildade, de amor e de fé. Então, aqueles nossos irmãos que porventura quiserem ter um maior conhecimento, ler as obras, nós temos aqui, podemos emprestar, quem estiver em casa, podem abrir no capítulo 6 do Cristo Consolador, e ali vocês podem ler, estudar, que ali está tudo aquilo que nós precisamos para aprender. E eu resumi bem os capítulos, procurei ser mais simples, mais direto, mas na realidade é essa: é nós estudarmos e procurarmos colocar em prática no nosso dia a dia. Então agradecemos a Deus, a Jesus, por mais oportunidade. Vamos passar agora para os nossos passes magnéticos de equilíbrio, de harmonia, e vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a misericórdia divina, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, a toda a equipe dos nossos queridos mestres espirituais do Hospital Esperança, do plano espiritual, a esses espíritos que aqui estão no plano espiritual, participando dessa pequenina palestra, que aqui vem para aprender junto conosco, que aqui vem para se esclarecerem e para continuarem a sua jornada na verdadeira paz espiritual. Agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia e pedimos, Senhor, que possa envolver a cada um dos nossos irmãos aqui presentes, seus familiares, nessas energias salutares de paz, de harmonia, que possam sentir-se abraçados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aos nossos irmãos que vão assistir essa live mais tarde, que estão assistindo agora, que essa luz e esse amor possam envolver a cada um dos seus lares, aonde estiverem, que possam envolver a todos os nossos irmãos que estão sob nossos cadernos de vibrações, nossos irmãos encarnados, qual os nomes ali estão, os nossos irmãos desencarnados, que também possam sentir essas vibrações de amor e de paz, e que os nossos benfeitores espirituais possam levar o auxílio e o amparo a cada um desses irmãos. E que nós possamos, nessa semana que se inicia, procurarmos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus, exercitando a paciência, a humildade e o amor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e dê muita paz e muita harmonia. Que assim seja, Senhor.